Chegou na segunda-feira! Uhul! Yeah! Esse é o nosso tempo junto, não é para vocês ficarem só me ouvindo. Você teve que pagar o pato? Ainda não. Ainda não, porque está esperando para falar coisas que nós achamos, mas falar convicções da nossa fé. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Olá, seja bem-vindo ao nosso tempo junto com Deus. Hoje é dia 27 de novembro de 2017. Nós já estamos completando mais de 1 ano e meio das nossas lives de segunda-feira. Eu tenho sido muito enriquecido de poder conversar com vocês. Cada segunda-feira nós temos um tema diferente, né? E a gente precisa estudar, e normalmente nós falamos aquilo que vem no nosso coração, aquilo que o Espírito Santo ministra, né? Então é mais tranquilo. Lembrando que pregações, você tem Luiz Hermínio, pastor Domingos Jardins, pastor Lucas Soares, aí Lucão, você tem muitos pastores, excelentes pastores no YouTube, online, na sua igreja, tá bom? Então a ideia aqui não é fazer um pastoreio no sentido de te acompanhar, mas sim expor aquilo que nós passamos, o que eu passo. Se você quiser acompanhar, você pode ser edificado aí, tá bom? Vamos lá, ó, Paula Carvalho, o Didi, eita, mano, a qualidade da live já aumentou, tá bom? Nós vamos ter alguns louvores, vocês também podem sugerir. Desde semana passada a gente foi viajar, foi ministrar em Rio Preto, foi uma bênção, aliás, um grande abraço pessoal de Rio Preto, São José do Rio Preto, foi uma delícia lá, nós ministramos nas 3 quadrangulares, né, a Jardim Yolanda, Santa Maria, do pastor Alcebias, foi uma bênção lá, culto dos jovens, culto de oração, culto de domingo à noite. E o mais legal é que deu aquele frio na barriga, né? Deu aquele suspense, vamos dizer assim, se ia dar certo, se ia funcionar, tocar com banda, pessoal que eu ainda não tinha tocado. Mas quando o Espírito Santo invadiu aquela sala no momento do ensaio e falou que ele queria para a igreja aquela noite, na verdade a gente só continuou o pulo lá. E foi uma delícia, né? A gente riu, a gente chorou, Deus falou com a gente. Beleza, então um abraço aí pro pessoal de Rio Preto. João Vitor, tá convidado. Eu só peço que ore mesmo pro Espírito Santo falar com o seu coração e vem pra cá. Mas o tema hoje é muito legal, viu? Quero que vocês fiquem aí. Hoje o tema ele fala deixa ir, né? O let it go. Só que vai focar em algumas coisas um pouco diferentes do que talvez você esteja pensando. Muito legal, vamos lá. Ó, esse tema, na verdade, a gente vai falar sobre coisas que nós prendemos muito e como Deus vê tudo isso, né? E isso vai acabar refletindo em questão de o que eu tenho perto de mim, a pessoa que eu tenho, o ministério que eu tenho, o que está acontecendo, né? Até onde eu ponho a mão, até onde eu não ponho a mão, até o que é de Deus e o que não é. Eu sou o Paulo Vinícius, né? O pessoal me chama de Paulinho aqui, sou da cidade de Marília, interior de São Paulo. Sou cristão, eu prefiro dizer que, em vez de dizer sou evangélico, né? Isso, quando eu não era evangélico, isso soava tão ruim, né? Para mim, evangélico, o que vinha na minha cabeça? O que eu ouvia falar? Pastor ladrão, que roubava dízimo das pessoas simples, e mulher que usava, que não podia cortar, né? Não podia usar correntinha, tinha que usar saia, e esse tipo de coisa. Então é o que tinha na minha cabeça, para você ter uma ideia, né? Eu sempre fui católico, muito tempo, frequentei o espiritismo um pouco, né? Por causa da minha mãe, um tempo. E depois me converti mesmo, onde eu encontrei, eu falo não criticando as outras igrejas, mas na igreja evangélica, né, foi onde eu pude desenvolver uma vida com Deus, né, não pela cobrança só de líderes, mas foi onde me apresentaram Jesus como um Deus real, vivo, em mim, né, eu nele, ele em mim. Não era um Deus que estava... Para mim, sabe o que era engraçado? Deus existia e ele cuidava de mim. Mas era como se ele estivesse lá no céu, entende? Tipo, eu fazia o que eu quiser aqui. Então eu não me sentia tão errado de fazer alguns pecados, esse tipo de coisa. Entende? Mas depois que eu vi que Jesus habita em mim e eu estou nele, né, que ele é real, que eu posso conversar com ele, mudou tudo. Né? Principalmente quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, que aí a vida tomou outro rumo, outro sentido, aí virou uma loucura. Amém? Esse tempo junto com Deus, eu sempre falo aqui, não é para você, não é para... É um tempo que nós tiramos para trocar uma ideia a respeito de um tema
que normalmente quem vem aqui está vivendo, ou acabou de passar, ou algo que Deus falou muito no coração. Amém? Então é algo vivo, algo que você deve estar passando também. E hoje nós vamos falar sobre deixa ir, tá bom? Só separar um pouco. Eu acho que as maiores dúvidas, principalmente nós jovens, temos, né? Poxa, essa pessoa está se aproximando demais. É de Deus ou é outra motivação? Poxa, está todo mundo longe de mim, né? Eu fiz algo errado, o que aconteceu? Porque a gente se baseia em amizades, a gente se baseia, né, em relacionamento, a gente quer sempre ter alguém por perto, e isso é importante. Família, como lidar com essas coisas, né? O que é Deus, o que não é. E tem um salmo muito interessante que ele fala o seguinte: o caminho de um homem bom ou de um homem de Deus é firmado pelo Senhor, né? Então, se você quer andar sem ter muito problema, muita dor de cabeça, né? Andar com paz, ainda que seja aqui dentro só, às vezes não só fora, né? É andar na direção de Deus, tá? E saber o que é, o que não é. Esse namorado que eu tenho é de Deus ou não tenho? Eu não é. Essa namorada é de Deus ou não é? Amém? Nakai, tamo junto, Nakai. Vamos tocar uma canção aí? Bora lá? Pessoal, se alguém quiser pedir alguma canção, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, todo mundo que tá online aí. Você conhece o Espírito Santo? Talvez você esteja perguntando, né? Quem que esse moleque tá se achando que é pra perguntar pra mim se eu conheço ele? Não tô falando que eu sou melhor que você ou que eu conheço mais que você. Mas eu quero te perguntar, você já provou do Espírito Santo? Você conhece ele? Você consegue contar pra mim aqui e falar assim: eu conheço, ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é meu irmão? Você consegue contar uma experiência rápida que você já teve com ele? Sabe uma coisa? Eu tenho 33 anos, não sou assim tão velho, nem tão novo, né? Depende da pessoa que eu conto a minha idade. Mas não precisa de muito mais tempo para mim perceber de que não tem mais graça algumas coisas. Eu já tive grandes amigos, né? Alguns inimigos, já tive muita sorte na parte de relacionamento, muito azar, né? Já tive momentos de muita bonança, comida, dinheiro, viagem. Já passei aperto, né? De morar numa casa muito apertada, muito ruim, espelho quebrado. Então, eu já tive um pouco de tudo e eu já percebi que não tem... que as coisas boas, as coisas ruins independem. Mas uma coisa nunca mudou, né? E essa coisa, essa pessoa, se chama Espírito Santo, né? Ele sempre foi igual, sempre foi fiel, sempre foi maravilhoso, sempre foi diferente. É ele que tem dado novidade de vida. Olha, eu digo muito pro pessoal do meu trabalho, eles falam: mas você não faz isso, você não faz aquilo. Eu falo: não, cara, eu não sou careta, não é essa a questão, pelo contrário, eu sou um dos caras mais loucos que tem, porque se eu contar as coisas que a gente faz através do Espírito Santo, as pessoas não acreditam. Eu me preencho muito mais em poder mostrar algo para alguém, poder curar alguém através do Espírito Santo, poder dar uma palavra de ânimo, poder ver alguém que estava perdido, desacreditado da família, voltar para Jesus através do Espírito Santo, do que tomar um copo de cerveja, se deitar com uma namorada, tudo tem seu tempo para os céus. Amém? Então eu quero saber aí se você já teve aí um momento com Deus. A Franciele falou o seguinte: no velório da minha mãe, no sepultamento, eu senti que o Espírito Santo me segurou no colo, pois sozinha eu não ia conseguir. Que legal! Muito bom, Fra. É bem isso mesmo, né? Na verdade, a gente tem que ficar atento para perceber, porque a gente acha às vezes que é nós ou que é circunstâncias, mas é puramente, né? Por isso que na Bíblia está escrito, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu não me lembro onde está, se é um salmo, mas é literalmente isso aí. Galera, eu quero tocar uma música. Ela é a do Israel Salazar, né? O Israel que fez uns 3 DVDs lá com Diante do Trono. Ele está na nossa igreja, é uma bênção, cara. Um grande pastorzão, né? Já o admiro mais do que eu admirava. E eu quero cantar uma música dele, porque talvez você já teve experiências com Deus muito fortes. E isso ficou no passado. Mas é engraçado, porque quanto mais o Espírito Santo você tem, mais você quer dele, né?
não é uma coisa que já é suficiente, eu já vivi uma vez, tô de boa, né? Quando você descobre o prazer de estar com ele, é a única coisa que você quer fazer, ouvir ele, né? Sentir ele, cheirar ele. Eu não sei qual o tipo de relacionamento que você tem com ele. Amém? E essa música fala isso, ela fala, eu já vi essa ardente, eu já vi os teus sinais, mas eu sei que tem muito mais. Ele fala, eu quero mais, eu quero mais. Amém? Ela fala assim, ó. Eu já vi a sarça dele, eu não tenho medo. Sei que existe. Gente, me perdoa, minha voz está horrível por causa do tempo aqui em Marília, tá bom? Mas vamos lá, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, deixa ir. Você tem alguma situação que você esteja passando, ou que você já passou, de algo que você está em dúvida, se você continua orando, continua insistindo na pessoa, ou se você libera. Por exemplo, um namoro muito atribulado, muito confuso, ou uma pessoa que você insiste, e ela continua dando trabalho, né? E normalmente é a pessoa que nós amamos muito, tá bom? Ou que nós nos dispomos a amar. Você está passando por alguma coisa assim? Coloca aí, quero ver. Vai falando aí para a gente começar a discutir. Eu tenho várias situações para contar sobre isso. Vocês têm algum amigo, algum relacionamento, algum familiar, alguém que você tem insistido em oração, né? Ajudado, né? Bastante, ou se preocupado, e você já está em dúvida se continuar insistindo nessa pessoa é de Deus ou não, né? Se você falar, às vezes está me prejudicando bastante, ou não estou conseguindo ter a minha qualidade de vida, e aí você fica naquele negócio, é de Deus ou não é? Amém? O texto que a gente vai ler, ele é a chave, por isso que eu quero questionar vocês, primeiro, antes da gente falar sobre isso aí, tá bom? Ou outra situação, às vezes você não quer abrir mão de uma empresa, de um trabalho, né, de um bem, ou de uma situação, né, que você está pagando o preço por ela, carregando ela nas costas. Você está passando, não estou falando que é certo ou errado. Eu só estou querendo estimular você a vir me contar, e eu quero saber o porquê que você não quer abrir mão dela. Entende? Se é porque Deus falou que é para você, se é porque você está dentro de um plano dele aí. Tem um testemunho que eu conto uma vez. Eu tinha um amigo, ele era muito amigo meu. E as deficiências que ele tinha, vamos falar assim, não defeitos, mas as situações que ele tinha com família, isso já faz bastante tempo, tá bom? 5, 6 anos atrás. Eu queria suprir toda essa necessidade que ele tinha de ausência de pai, de aceitação com amigos, enfim. Então, quanto maior o buraco dele, mais eu queria preencher, entendeu? E pessoas falavam pra mim, cara, para, você é louco, né, cara, não vale a pena. E quanto mais eles falavam isso, mais eu queria ser o cara que ia fazer diferente do que os outros estavam falando. Você consegue entender ou não? E isso rodou aí quase 2 anos. A gente andava junto todos os dias, me dispus muito, e até que pai, mãe, né, e grandes homens de Deus foram usados para falar comigo. Mesmo assim, eu não consegui abrir mão. Eu só fui conseguir abrir mão uma vez que eu estava num momento de oração, né, não era vigília, não, era um tempo de oração que a gente tinha lá na Primeira Batista, tinha um templo de oração, né? E aí a gente ficava lá toda terça e quinta, até que Deus falou uma frase muito forte para mim. Minha irmã tá falando que conhece essa história. Carol, essa aí é antiga, né? Começa com R, aí você vai lembrar. Gente, eu fazia coisas de ir na faculdade levar o meu amigo, esperar ele terminar a aula, dormir no carro e depois trazer ele embora, quando estava chovendo ou frio, enfim. Que fim que deu? Todo mundo falando, eu não abri os olhos, né? Até que Deus, no momento de oração, falou assim para mim, ele falou, olha, essa cruz que você está carregando não é minha, lança fora, porque cruz minha te leva para a glória, e cruz que não é minha te leva para o chão. Foi simples, mas ele não é que ele quis chamar o meu amigo vamos falar assim, nessa peste, esse Satanás, não é nessa questão. Mas Jesus carregou uma cruz, vamos dizer assim, né? Mas isso levou ele para a glória, né? Não tem como você ter sucesso sem pagar o preço, vamos falar na linguagem do mundo.
né? Não tem como você conquistar algo sem trabalhar por aquilo, sem estudar por aquilo. E no mundo espiritual também, né? Tudo existe um preço. É que em questão da nossa vida, nossa salvação, né? Nosso espírito, Jesus pagou esse preço. Mas não para você ficar livre e pecar agora, né? Para você reconhecer isso e ajudar outros a chegar a esse entendimento, né? Essa salvação também, tá bom? Mas não existe glória, né? Ressurreição sem morte, é isso que eu estou querendo dizer. Por isso que ele usou o termo cruz nesse sentido. Olha, esse peso, esse processo, não sou eu, não fui eu que falei para você, ajuda esse menino, não fui eu que coloquei, falei, ó, vou te dar um amigo. Poderia ter sido, porque as coisas, quando Deus coloca coisas com você, ele se compromete, ele sustenta. Se ele fala, vai, você fala, não tenho condições, ele se compromete, ele sustenta. Entende? Ele só não se compromete com aquilo que ele não pediu, com aquilo que ele não falou, com aquilo que ele não fez, aquilo que você fez sozinho. Entende? Então esse foi um exemplo meu. Eu quero saber de vocês aí, se você tem algum exemplo. Esse foi um exemplo de amizade, tá bom? Foi só quando Deus praticamente teve que descer, falar comigo, que eu fui conseguir abrir mão. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta também, a live passada foi muito boa, porque o pessoal fez muita pergunta, tá bom? Às vezes tem alguma diferença aí de cultura, mas a Bíblia permanece a mesma, e isso é muito interessante. Qual que é a reflexão de hoje, gente? A Bíblia diz... Você conhece a história Você conhece a história do Pôncio Pilatos? Quem conhece aqui, levanta a mão. Quando Jesus foi levado, né, para um lado, para o outro, para ser crucificado, aquela história toda, né? Ele chega para Pôncio Pilatos, que era a instância final dele ali, né? E ele não se defende, ele não fala nada. E Pôncio Pilatos fica furioso. Ele fala, caramba, porque não tinha motivos para condenar Jesus. Ele não achava motivos para condenar Jesus. Muito menos para crucificação, né? E aí ele queria... o povo tinha muito medo pela rebeldia, porque tinha muitos seguidores de Jesus. E muitos contras, né? Principalmente os mestres da lei. Eu acho que eles não queriam se comprometer. E aí o que acontece? Ele chega para Jesus, o ápice ali da conversa. O filme A Paixão de Cristo mostra muito isso. Ele fala assim, você não vai falar nada em sua defesa? Por acaso você não sabe que eu tenho autoridade para te prender ou te soltar? E Jesus, cara, eu amo a sabedoria dele, porque ele continua assim, né? Ele fala assim, o homem não pode receber coisa alguma, se antes do céu não lhe for dado. Na linguagem nossa aqui, ele deu um Hadouken, né? Um Horyuga, em Pôncio Pilatos. Jesus falava umas coisas que as pessoas ficavam sem reação, sem saber o que responder, né? E era a verdade absoluta, né? E essa frase de Jesus, vamos analisar. O homem não pode receber coisa alguma, se antes do céu não lhe for dado. A Bíblia também diz que tudo que existe foi criado do invisível, e que as coisas invisíveis são mais reais do que as visíveis. Pra você ter uma ideia, Lucas 10, Jesus falou algo muito estranho. Ele fala assim, não tenham medo de homens, que no máximo podem tirar a sua vida. Olha que estranho, mas ele fala assim, ó, tenha medo de Deus, que pode tirar a sua vida e ainda lançar a sua alma no inferno. Tá? Isso não é para assustar você, mas também não deixa de ser verdade. Tá bom? Mas o que eu tô querendo? Vamos voltar um pouquinho aqui. Você acreditando ou não em Deus, você tendo um relacionamento com Ele ou não, né? Você andando com o Espírito Santo, sentindo Ele, fazendo o que está no coração dele ou não, você não pode ter nada se antes do céu não lhe for dado, né? Você já deve ter muitas pessoas aí conhecidas que parece que o negócio não vai bem. A gente tem casos, ontem mesmo estava ouvindo uma história de um amigo em comum aqui, ele é médico aqui em Marília, que ele conversa, demônios aparecem na casa dele à noite, né? Pra você ter uma ideia, mas isso aí é psicopatia, sei lá, psiquiatria, não. Tanto que quando você vai lá e mapeia a vida do cara, você vê que muita brecha ficou para trás. Às vezes até de coisas dos pais, porque a Bíblia diz que o nosso pecado, quando a gente abre brecha para o pecado, ele chega aí até a terceira, quarta geração, ou seja, nossos filhos, nossos netos, até bisnetos, a não ser que alguém quebre isso. Então, você crendo ou não, as coisas reais são criadas das invisíveis.
e você só tem aquilo que foi lhe permitido ter. Eu não sei se minha irmã ainda está online, mas ela é uma interrogação que sempre ficou na minha cabeça, e eu fui orar a respeito disso. Tá? E com muito temor quando eu falo que Deus falou comigo. Por quê? Eu falava, peraí, minha irmã, ela não acredita, ela acredita num ser maior, né, Carol? Eu acho que é agnóstico, não, ateu, né? Ateu que não acredita em Deus, mas acredita em outras coisas. Ela acredita que tem um ser maior, que criou todas as coisas, porque é impossível, né? Não tem que ser muito irracional para não acreditar. Só que ela não acredita que esse nome é atribuído a Deus, enfim, né? E que a Bíblia é a mais pura verdade, esse tipo de coisa. Só que a vida da minha irmã é correta em todos os sentidos, né? Assim, cada vez mais ela me surpreende. Em boas ações, em cuidar da família. Ela fez coisas que cristãos que leem a Bíblia, que vão na igreja, eu muitas vezes não teria coragem de fazer. E aí eu perguntava, falei, Deus, mas ela não acredita em você, né? Não tem relacionamento com você. E ela é abençoada, ela é feliz, né? Não sem as turbulências, as dificuldades, mas ela é realizada. Eu falei, porque muitas vezes nós que temos contato contigo, conversamos contigo, não temos isso, né? Temos muita tristeza, muita luta, enfim. E Deus me falou algo muito maravilhoso. Eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou, meu filho, o princípio é o mesmo. Independente da pessoa acreditar ou não, ele é estabelecido. Ele existe. Por exemplo, se eu fizer bem para as pessoas, é natural que as pessoas vão gostar de mim, que Deus vai gostar de mim. Se eu acredito nele ou não, isso é uma pena. Porque imagina um filho que não acredita que o pai o gerou, né? Deve doer, Deus quer ter relacionamento com a gente. Mas isso não impede de que ela cumpriu. E ele me falou algo que eu não tinha reparado também, que tudo na Bíblia não está escrito assim, ó. Se você que crê em mim fizer isso, será abençoado. Se você que crê em mim fizer isso, vai dar certo. Em nenhum momento ele só fala assim, olha, quem se humilha será exaltado. Os humildes, né, herdarão o reino do céu. Olha, se você fala menos, você se compromete menos. Enfim, todas as coisas que a Bíblia narra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Crendo ou não, as coisas de Deus existem e permanecem. Tá? O próprio Jesus, olha que interessante. Ele chega a fazer uma oração, ele fala, Pai, não peço que o Senhor tire eles do mundo, quando ele já sabia que estava chegando a hora dele. Né? E ele começa a orar por nós. Ele fala assim, olha, ninguém vem a mim se antes o Pai não enviar. Ou seja, ele está querendo dizer a mesma coisa. Eu não posso ter nada, nem Jesus, aqui na Terra, né, como homem, estou falando de Jesus, não pôde, nem ele tinha acesso a pessoas se antes Deus não enviasse. Agora junta tudo isso. E o último exemplo foi João Batista. João Batista falou, olha, o homem não é digno de receber nada, se isso não lhe for dado do céu, não for lhe permitido do céu. Tá bom? O que eu estou querendo dizer na prática, que é a reflexão para a gente fechar aqui? O Lucas falou o seguinte, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, muito bom, Lucas, isso é verdade. O Jonathan falou o seguinte, estou meio afastado da igreja, mas sempre que posso assisto você e você me ensina muito. Pô, Jonathan, dá vontade de chorar, cara, porque a live é para isso. Sabe, às vezes a igreja chateia a gente, às vezes, porque é pessoas, né? Não adianta jogar a igreja Jesus. A igreja somos nós, né? Às vezes nós fazemos isso mesmo. Eu passei um tempo difícil aqui há 2 meses atrás com a igreja, mas eu já aprendi a separar minha vida com Deus de social, vamos falar assim, né? E vale a pena você voltar, tá bom? Porque Deus fica feliz com isso. Mas mesmo se você ainda não entende, não sente de ir para a igreja, não está se sentindo confortável, se acerta com Ele, tá bom? Não tem como, a vida é perder tempo sem Ele, tá bom? Vamos jogar na prática para a gente fechar? Você sabia que a Bíblia diz que é Deus quem te dá amigos? Você sabia que no livro de Atos, a Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, né, os pastores, os padres, enfim, as diretoras de escola, as empresárias, as gerentes, a Bíblia diz que o favor dos homens também vem de Deus. Ou seja, uma vez eu fui pedir bolsa na minha faculdade e não podia mais. E eu sou louco, minha mãe falou para mim, você é burro, porque
Eu coloquei que eu fazia aula de bateria, coloquei que eu ganhava não sei o quê, e o povo normalmente ocultava tudo. Né? Minha mãe, para isso, é muito correta, mas também não precisava colocar que eu fazia aula de bateria. Esse cara falou, pra quê? Para de fazer aula e pra que desconto, né? E eu fui nessa ideia, eu falei assim, olha, eu preciso ser transparente e sincero, e eu creio que o favor de Deus vai estar sobre mim. E muitas das pessoas que mentiram, alguns conseguiram, alguns não. Mas o meu, eles discutiram. E eu sendo sincero, até que elas foram numa sala, voltaram e falaram, olha, a gente já estourou a porcentagem de bolsa, estamos proibidos de fazer isso, mas pela tua sinceridade, nós vamos te dar a bolsa. E me deram 50%. Ou seja, é o favor de Deus, ali não eram homens, é favor de Deus. Ontem um amigo meu me contou que um ladrão entrou na casa dele, estava ele, a mãe e a irmã, elas entraram no banheiro, ele estava mexendo na fechadura, ele orou e falou, Deus, por favor, envia anjos e tira esse ladrão daqui. Parece insano, né? Porque o melhor é chamar a polícia, enfim. Mas a proteção divina é imediata, ela é atemporal, e o ladrão foi embora na hora. Você acredita? Simplesmente largou, porque existe, não é manipulação de Deus não, mas existe um favor de Deus. É aquela pessoa olhar para você e falar, meu, não sei, mas eu fiquei com vontade de doar essa cama para ela. Ó, não sei explicar, mas toque, pega isso para você. Oi, posso te pagar um lanche? Isso se chama favor de Deus. Amém? Então, como eu estou falando, amizades vem de Deus, né? É para vir de Deus, relacionamentos é para vir de Deus, favor de pai, de mãe, de professora, de patrão, é de Deus. O livro de Atos fala isso, que eles serviam o povo e iam ganhando dia a dia, né, o favor dos homens. Só para você entender que até isso depende do céu, depende do invisível, depende daquele que talvez você nem esteja conversando. Por isso que é importante a oração, gente. Tá? Por isso que é a nossa luta, a minha luta de lutar contra o sono, contra o horário, o cansaço e querer fazer outras coisas, porque a gente tem que parar de achar que oração é aquela coisa chata, né? Ah, preciso orar, Pai nosso, sai do céu, né? Não, oração é falar, Deus, e aí? Jesus, ele orava, por isso que ele já sabia a agenda dele diária, porque Deus falava para ele, tá bom? E o que eu quero fechar? Se você ler Atos dos Apóstolos, número 5, eu estou falando isso para você saber que talvez o seu namoro, o seu casamento, né, ou aonde você está trabalhando, possa ser de Deus e possa não ser. E você precisa rever isso. Porque tudo que você fizer sem a direção dele, você está perdendo tempo, você está gerando peso, você está prejudicando a sua vida e o que Deus tem para você. O melhor de Deus para você. Eu quero fechar com Atos dos Apóstolos 5, um cara que eu sou fã, viu, Lucas? Sou fã, que ele chama Gamaliel. Cara, vocês precisam conhecer esse cara. Infelizmente, ele já morreu, mas foi um grande líder religioso, tá? Vamos dizer que ele era aí um papa, um padre bem conceituado, um pastor bem conhecido, mas ele passa muito discorrido na Bíblia. Olha só, vocês lembram quando os apóstolos foram presos e chicoteados porque eles estavam falando de Jesus? O pessoal estava em pânico, porque eles estavam cheios do Espírito Santo e eles queriam segurar o homem cheio do Espírito Santo. E não tem como você segurar alguém que está cheio do Espírito Santo. É uma vida dentro de você, é algo além, não se explica. E eles foram presos, e olha só, anjos entraram na prisão, libertaram eles. E durante o dia estava tudo certinho, as grades todas normal, as correntes, só que os apóstolos não estavam lá. E eles foram pregar lá no meio eu não esqueci o nome agora, do pátio, né? No meio do pátio. E aí começa a confusão, porque os fariseus, os líderes religiosos estavam em pânico, né? E se juntaram no Sinédrio, vamos falar aí que é nos nossos políticos hoje aí, lá em Brasília, para discutir o que ia fazer com os apóstolos. E aí eles prendem os apóstolos, levam lá, e eles começam a discutir. E os apóstolos falam, nós estamos falando daquele que a gente crê, né? Aquele que ressuscitou, e vocês precisam se arrepender. Os caras ficam mais loucos. A Bíblia diz que eles queriam matar os apóstolos. Imagina a loucura que virou. Só que esse Gamaliel, ele faz algo fantástico. Ele se levanta, pede a palavra, e ele fala o seguinte: irmãos, por favor, retirem os discípulos, retirem os apóstolos. É muita sabedoria. E aí ele tira, ele fala o seguinte: olha, irmãos, nós já tivemos o Judas
que foi um grande... É outro Judas, não é o discípulo lá de Jesus. Ele fala, ele se levantou, criou uma rebelião, os discípulos dele morreram, ele morreu, passou e simplesmente se foi. Ele fala, nós também levantamos Teudas, né? Reivindicando ser alguém, isso está em Atos 5,36. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Ele fala, olha, portanto, neste caso, eu aconselho. Ele fala, se este homem é só mais um que está causando turbulência, é questão de tempo, é dia para ele morrer e todos se dispersarem, no máximo 1 ano, 2 anos, alguma coisa vai acontecer. Ele fala, mas se isso é de Deus, quem somos nós para lutar contra o propósito de Deus? E esse conselho foi aceito, apesar deles terem batido, né, açoitado os discípulos e proibido eles verbalmente de pregar. Mas aonde eu estou querendo chegar? Eu queria que você ficasse com essa reflexão daqui para frente. É de Deus ou não é? Né? O que me levou a dar essa palavra foi pelo fato de que eu tive 2 situações que eu queria ter certeza se era de Deus ou não era. Porque eu precisava me posicionar no meio disso, eu precisava saber se eu dava o meu coração nisso ou não. E essa palavra de Gamaliel me curou. E eu creio que ela pode curar você, no mínimo acalmar o teu coração. Pensa o seguinte, se é de Deus, quem é você, quem somos nós para parar o que Deus tem para fazer? Então, assim, às vezes, se você está tendo um relacionamento, você sabe que é de Deus, e mesmo assim está causando muita turbulência, deixa, porque o que é de Deus permanece. O que é de Deus vai continuar, entende? Não adianta homens querer, ele sempre vai manter firme o propósito dele. Então, quando é de Deus, vai permanecer. Ah, mas a gente brigou, a gente terminou, enfim. Ora, sabe, se conserta, entrega para ele. Quando é de Deus, vai permanecer. Ah, mas essa igreja que abriu, eu não sei se é de Deus ou não. Gente, não adianta ficar discutindo, não adianta ficar nervoso, né? Não adianta se tropicar, perder qualidade de vida. É simples. Essa igreja que abriu, se Deus estiver lá, vai ganhar pessoas, vai ter presença do Espírito Santo e vai continuar e se fortificar. Se Deus não estiver lá, é questão de tempo para ela morrer e fechar. Entende? Então não tem por que ficar. Ah, mas meu vizinho casou, você viu? Se juntou, não sei quem. Ah, tá namorando meu filho está namorando uma menina, pelo amor de Deus. Não, vou ter que falar com ela. Isso aí não é de Deus. Acalma o coração. Se for de Deus, não adianta você ir contra. Eu conversei com um amigo esse fim de semana e ele me contou uma história, não posso falar quem é, mas que a mãe estava totalmente contra o relacionamento dele. E eles estavam em paz. Eu também não pude falar se era de Deus ou não. Mas fica nessa. Olha, adianta a mãe dele ir contra? Adianta a liderança dele ir contra? Acalma o coração, sabe? A não ser pecado, né? Aí a igreja precisa aconselhar diferente. Mas se é de Deus, vai ajeitar. Quem somos nós para ir contra, para proibir? Não adianta. E se não é, se não é de Deus, vai morrer. Eles vão se frustrar, vão cair em pecado, enfim. Eles vão saber que não é. Entende? Então, a minha reflexão, eu só queria deixar isso para vocês. Seja qual for a situação sua, né, que pessoas estão dando palpite, que pessoas estão te dando trabalho, ou ao seu redor, que às vezes você está falando, e é melhor ficar de boca calada, porque Jesus sempre nos ensina a ficar quieto, sabe, falar aquilo que provém dele, aquilo que edifica, sabe, não ficar discutindo pessoas, situações. Ah, você viu, esse patrão agora colocou essa lei aqui dentro, você vai ver, essa empresa agora vai virar um nada, eu não dou 3 meses para fechar, mesmo situação, gente, faz o seu melhor, faz o seu trabalho. Se for bênção, se for bom, se for de Deus, se continuar, vai dar certo. Então, melhor se você tiver aproveitado. E se não for, você falando ou não vai mudar. Simplesmente vai dar errado. Então, se você conseguir passar por isso ileso, faz isso, faz o certo, faz a sua parte e deixa acontecer. Para de querer puxar situações para o teu coração, né? Puxar problemas para o seu coração, querer parar a sua vida. Para com isso. Fechou? Essa é a nossa reflexão. Nós ainda estamos aí com bastante pessoas online, quem quiser comentar. Eu só queria que você refletisse sobre isso, tá bom? Nós vamos cantar uma última canção. Espero que Deus tenha falado com você. Eu quero só plantar a semente para você parar para pensar.
tá bom? Essa mudança, isso que eu tô atribulado, essa paz que saiu do meu coração, por quê? Entende? Ah, meu amigo me afastou, se afastou de mim. É Deus quem afasta e é Deus quem aproxima amigos. Entende o que Ele está fazendo na sua vida. Entende? Ah, fulano não está me tratando como eu trato ela. Amém. Trata, faz a sua parte. Ora para Deus ver se essa amizade realmente é você que está forçando, se é por benefícios que você dá para a pessoa, se é por motivações de carência, ou se realmente é Deus que colocou ela perto de você. Eu estou vivendo um tempo muito diferente. É estranho, porque eu sempre tive muito bons amigos e sempre tive perto de todo mundo, mas eu estou sabendo aproveitar aquilo que vem no meu dia. Então, por exemplo, minha mãe liga e fala, ó, vamos no mercado, eu ligo para ela, né? Com minha sobrinha, vamos. Esse é o melhor para mim hoje, porque eu sei que se Deus quisesse diferente, Ele teria interrompido. Eu não teria conseguido falar, né? Não que Deus faz tudo, eu fico só parado, mas eu estou sabendo aproveitar. E você começa a descobrir que a felicidade realmente é essas pequenas coisas. Não que a felicidade é a flor, né? A felicidade é beber um copo de água fresco, também, mas eu entendo o seguinte, a gente deixa de ser feliz deixando de estar em paz. A gente acaba querendo fazer aquilo. O melhor é ser amigo daquela pessoa. Aquela pessoa não me ligou porque será? Ah, mas se não der certo o meu trabalho... Não, a paz é você. Bom, o que eu posso fazer hoje? Hoje eu tenho emprego? Vou dar uma melhor lá hoje. Entende? Mas com esse entendimento de que é Deus que permite todas as coisas, nada você pode receber se antes do céu não lhe for dado. Por isso, ora, pede para Ele. Muitas vezes Ele nos ensinou a pedir, a insistir, até conquistar. Amém? Seja amigos, seja um tempo de bonança, seja melhor na sua família, sua vida financeira. Deus não tem problema nenhum com quem você foi, com o que você já fez ou como você está. Nenhum. Ele só fica triste que a gente não se achega a Ele, que é o Deus que pode curar todas as coisas, o Deus que pode mudar todas as coisas. Do dia para a noite Ele faz algo fantástico e principalmente a cura que vem sobre você. Tá bom? Amém? Nós temos pedidos de oração aqui. Eu quero fechar com uma música. Que essa música te estimule a você buscar mais a presença de Deus. O nome de Deus era Yeshua, né? Ele era chamado Yeshua nos tempos antigos. E essa música dá para entender um pouco como é o coração de Deus em relação a nós. Né? Ela fala assim, Yeshua, Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Amém? Deus abençoe você, a sua família, a sua vida. Pensa nisso. Se você quer algo, peça para Deus, conversa com Ele, Ele vai saber te direcionar o melhor também. E ó, deixa seu coração em paz, não esquenta não. Por isso que Jesus falou, para de pensar no que você vai comer, no que você vai vestir. O livro do Tiago também fala, né? Ele fala o seguinte, olha, não fala amanhã vou fazer negócio, amanhã vou estar aí na sua casa. Fala assim, se Deus permitir, eu estarei aí. Porque o homem não pode receber coisa alguma se antes do céu não lhe for dado. Amém? Então que Deus, através da sua oração, ouça os seus pedidos, né? Te encha da paz que excede todo entendimento e responda aí com graça, com amor. Amém? Beleza? Deus abençoe você. Fica com Ele, na paz dEle. Um abraço, tchau!